Olá, ouvintes do podcast de Viagem Mari pelo Mundo. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu sou a Andrea e junto com a Mari e a Ana Paula, trazemos dicas, experiências e histórias de viagem para inspirar e ajudar nos seus planos de conhecer o mundo. Olá, ouvintes do podcast de Viagem Mari pelo Mundo. Sejam bem-vindos a mais um episódio. E o nosso podcast hoje tem o apoio da Bancorbras. E para saber um pouco mais sobre a empresa e o clube de turismo, que é um produto muito legal que eles têm no portfólio, basta rolar no feed e escutar o nosso bate-papo com o Cadu, que é diretor da empresa. Hoje eu tô aqui com a Mari. Tudo bom, Mari? Tudo bom, Andréia? E a gente gostou muito do último podcast sobre perguntas e respostas dos ouvintes, que hoje a gente faz mais um podcast sobre perguntas e respostas, mas dessa vez sobre um destino específico, a Patagônia. Então vamos lá, quais são as nossas perguntas? As perguntas foram feitas por leitores e seguidores no Instagram, mas se você quiser mandar uma pergunta sobre a Patagônia ou sobre qualquer outro destino, manda pra gente um direct ou manda até por áudio, se você quiser. A gente vai fazer outros episódios também respondendo perguntas de leitores, que essa é uma parte bem legal. Vamos lá, Mari, qual é a primeira pergunta? Os leitores aqui, os seguidores, eles estão sempre buscando o planejamento da viagem, que é justamente o que a gente falou no podcast anterior sobre planejamento de viagem. E a Patagônia é um destino que precisa de um planejamento de viagem. E a gente vê pelas perguntas que é importante decidir algumas coisas antecipadamente, antes de comprar passagem, antes de reservar tudo. E tem dois tipos de viagem para a Patagônia. Um que é a viagem terrestre, de uma road trip mesmo, que faz de carro e tal, e outra que é tudo com aéreo. E as perguntas são muito diferentes, justamente por causa da forma de locomoção. E para quem vai de carro, as perguntas que sempre aparecem aqui no nosso Instagram é quantos dias para fazer uma road trip pela Patagônia, qual a rota, o que precisa para dirigir nessa região, quais são os desafios, as vantagens, desvantagens de carro. E aí são respostas mais complexas e mais longas, e a gente fica à disposição também para responder. Quem tiver dúvida pode entrar em contato por WhatsApp, pelo direct, que a gente vai ter o maior prazer em responder, e também montar roteiros de carro. Eu vou ler agora as perguntas que os leitores fizeram aqui no Instagram. Então, a primeira: em julho tem geleira? As geleiras na Patagônia, tanto argentina quanto chilena, são geleiras eternas, então tem o ano inteiro. A geleira mais conhecida é o Perito Moreno, que está em El Calafate, próximo no Parque Nacional dos Glaciares, em El Calafate, e a geleira não é a maior delas, mas é uma das mais conhecidas e é a que a gente faz a caminhada em cima do gelo. O mini trekking ou big ice são feitos quase durante o ano todo, com exceção do mês de maio e algumas semanas início de junho. Tem que sempre dar uma olhada porque eles param nesse período. Mas a geleira é eterna. E o parque não fecha no inverno. O parque está aberto, o Parque dos Glaciares você pode visitar durante o inverno, durante o ano todo. E a outra pergunta era justamente isso: é possível fazer o mini trekking em julho? Sim, é possível. O mini trekking acontece em julho. Aí é muito frio? É frio, mas você estando com a roupa adequada, é um passeio extremamente agradável e possível. Inclusive, os meses de inverno são meses que tem um vento menos forte, tá certo? Certo. É possível fazer as trilhas de Torres del Paine em julho, que é a Patagônia chilena? Então, essa você responde, Mara, que você esteve recentemente em Torres del Paine. Então, o parque não fecha e eles estão começando a explorar mais o parque no inverno. Mas o vento e o frio, vento não digo, mas o frio é muito grande. Então, assim, eles fecham por questão de segurança as trilhas. Então, algumas trilhas ainda são possíveis de fazer, mas gente que tem muita especialidade em trilhas de inverno,
com a roupa adequada ou com esqui. Então, assim, não é para qualquer um. Se há um turista que vai para passear, para conhecer a beleza, para fazer uma caminhada, o inverno em Torres del Paine não é recomendado. A maioria dos hotéis dentro do parque também fecham. O diferente de El Calafate e Ushuaia é que os hotéis abrem praticamente o ano inteiro. Embora tenha alguns hotéis também que fecham. A outra pergunta, 3 dias é suficiente? Para uma única cidade, não. Não vou ser boazinha, não. Não é. Não é. 3 dias é muito pouco. Porque, não, a pessoa vai... Não, é melhor que nada. Okay. Sejamos sinceras. É melhor que nada, mas não é suficiente. Não é. Tem muito passeio, tem muita beleza, independentemente de ser Ushuaia ou El Calafate ou Torres del Paine. 3 dias em cada um, talvez você volte mais feliz. Mas 3 dias e um destino só... E também tem a questão de 3 dias, se você pegar um tempo ruim em um dia, ou 2 dias nublado e com chuva, você vai ter uma experiência completamente diferente de ter ficado uma semana e ter presenciado dias feios e dias bonitos. Então eu acho que também tem essa questão da quantidade de dias. Outra pergunta muito comum, preciso alugar carro? Precisar, não precisa. Mas eu vou dar um depoimento pessoal, né? Uma experiência pessoal agora. É bastante conveniente e é bem legal alugar carro. Tanto em Ushuaia, porque aí você pode fazer alguns passeios por conta própria, explorar um pouco mais, como em El Calafate, porque aí você pode ir a El Chaltén, por exemplo, ficar uma noite e voltar. E mesmo rodar e conhecer algumas coisas um pouco mais afastadas do centro, ir com o carro próprio até o Parque Nacional dos Glaciares e poder voltar no horário que você quiser. Então, como eu tive a experiência com carro, sem carro, com carro é bem legal. O que também é possível, caso você não goste de dirigir, é um transfer privativo. Porque aí você vai ter essa experiência de fazer nos seus horários, nos lugares que você quer ir, mas com uma outra pessoa dirigindo. Então a resposta é, precisar não precisa, mas é muito legal. Faz frio no verão? Em Ushuaia faz frio no verão. A gente teve em Ushuaia no verão mais de uma vez. Na última vez agora em dezembro. E à noite a gente via que no pico da montanha tinha nevado. Amanhecia por volta de 5, 6 graus. Durante o dia, alguns dias chegou a fazer 18, né? Assim, ao meio-dia, no sol, tava calor, deu para ficar de manga comprida, mas só a camiseta. E à noite, sempre de casaco. Em El Calafate, faz frio no verão? Às vezes, faz menos, né? Eu até coloquei uma foto lá no Instagram, @Patagônia/Maripelomundo. Com uma foto do pessoal lá no parque. Porque você vê de tudo. Tem gente com camiseta, tem gente com casaco super pesado, tem gente com calor, tem gente com frio. Então, assim, depende muito da pessoa, né? Quem é do sul e tá super acostumado, às vezes acha que tá tranquilo. Quem é de cidades quentes morre de frio. Mas, assim, em geral, o vento é gelado. Então, assim, se você ficar no sol, você vai ficar com calor. Se você fizer uma caminhada longa, você vai ficar com calor. Mas se você ficar parado na sombra com vento, você vai congelar. Então, mais ou menos é isso. E para Ushuaia, eu achei bastante interessante a descrição de uma das guias que teve com a gente num dos passeios, que em Ushuaia faz todas as estações no mesmo dia, porque você tem sol, chuva, vento com muito frio e um pouquinho de calor. Claro que ela falou todas as estações respeitando o verão de Ushuaia, que é um verão que não faz acima de 20 graus, mas que você pode pegar todas as estações do ano no único dia. Então, se estiver chovendo no começo do dia, não se desespere, porque o sol vai aparecer.
É porque varia muito rápido. Acho que pelo vento e tudo, a temperatura troca. Até eu deixo uma dica lá no blog, ou para quem me escreve, do site certinho para ver a previsão do tempo, porque esses sites mais genéricos, eles não falam a velocidade do vento, a altura das nuvens, e o pessoal de lá, isso faz muita diferença para os passeios. Outra pergunta. Que horas escurece final de fevereiro, início de março? Depois que eu respondi essa pergunta, aí começaram a perguntar todos os meses do ano que horas que escurece na Patagônia. Porque é uma dúvida muito frequente. O pessoal acha que no verão escurece muito tarde e que no inverno escurece muito cedo, o que não é verdade. No verão escurece realmente muito tarde, mas no inverno não escurece tão tarde, escurece igual a São Paulo, mais ou menos. Então, janeiro escurece a partir das 9h30, fevereiro a partir das 8h30, março a partir das 9h30, das 7h30 e fica mais ou menos nessa média, assim. Nunca escurece antes das 6h30 da tarde. Outra pergunta, é fácil alugar roupa de neve? Vou em agosto. Tanto em Ushuaia quanto em El Calafate, você tem locais que alugam roupa de neve nas duas avenidas principais da cidade. Em Ushuaia, na Avenida San Martín, tem umas 2 lojas com aluguel de roupa, e em El Calafate também, ali na Avenida Libertador, tem aluguel de roupa. Fácil. E se a passagem é sem a mala de porão, você não vai ter muito espaço para colocar roupa de inverno numa mala de mão. Então, uma dica é alugar lá a bota, que ocupa muito espaço, e o casacão, que também ocupa muito espaço. E o resto você leva. A bota, principalmente, porque inclusive ela pesa, né? E se você não tem, não é aquelas botas de caminhada mais parrudas, mesmo mais próprias para os trekkings, também não são muito baratas. Ou se você já tem e faz muita caminhada, você tem a sua, você pode viajar com ela no pé, não tem problema do peso. Mas para colocar na mala, para despachar, se você não tem, realmente alugar é uma opção muito boa. Qual é a época mais tranquila, ou seja, que tem menos turistas? Pergunta difícil, porque a melhor época são as altas estações para alguns passeios, né? E a época que tem menos turista entre as estações em que alguns passeios, inclusive, nem acontecem. Então, você pensar na alta estação, entre dezembro e março, talvez começo de março seja um pouco menos movimentada as cidades, né? Porque já não é férias escolares, então entre fevereiro e março, tirando datas de carnaval, por exemplo, você vai encontrar menos gente. E depois, na época do inverno, se você for em junho, é menos cheio do que em julho, por exemplo, sempre considerando as férias escolares, que vai ter mais gente. Mas as férias escolares na Argentina, ela pega um pedaço de agosto. Então também a segunda quinzena de agosto começa a ficar mais tranquila. Então também tem diferença em férias escolares locais. Isso e não só na Patagônia, em qualquer lugar, né? Na Europa as férias também não são exatamente iguais aqui. Por exemplo, na Europa, às vezes, até 15 de julho, eles ainda estão em aula. E a gente aqui já está em férias. Então, até 15 de julho é uma época bem legal para ir para a Europa e não pegar as férias escolares deles. Pega só as nossas. Então, assim, é bom consultar bem antes essa questão. E lá o que acontece é que os passeios têm limite de pessoas. Você nunca vai fazer um passeio, uma caminhada numa geleira com um grupo gigantesco de turistas, porque tem a questão da segurança. Então, o que acontece na alta temporada não é que vai estar lotado o passeio, não vai ter vaga para você no passeio se você não comprar com antecedência. Essa é a diferença que eu acho nesse destino. Inclusive, eu fui com uma expectativa, exatamente porque eu reservei alguns passeios com bastante antecedência, eu fui com uma expectativa de que eu encontraria cidades muito cheias, e não aconteceu. Tanto em Ushuaia quanto em El Calafate, a gente passou dias espetaculares, numa época super de alta temporada, Natal e Ano Novo, e estava tudo tranquilo, tinha lugar nos restaurantes, fica para cheio caminhar. No final do dia, a hora que todo mundo volta dos passeios e vai jantar. Final da tarde está mais cheio, se você vai jantar muito tarde, você tem 20 minutos de espera, mas nenhum absurdo. E como a Mari falou, os passeios realmente é com antecedência.
Alguns passeios estão ficando sem disponibilidade com 2 ou 3 meses de antecedência nessa temporada. Aí teve essa pergunta, que horas escurece em julho? E aí foi o que eu falei, mais ou menos em torno das 18h30, e eu vou aproveitar essa pergunta para falar sobre o céu estrelado da Patagônia, que a gente até tem um post no blog. Esse passeio que a gente fez, até um podcast, faz tempinho, tem que rolar bastante o feed, ele fala sobre... É um passeio astronômico, que é muito lindo, mas ele não acontece no inverno. Ele acontece na época de verão, e quando o céu quando o céu permite, tá limpo, né? Tá limpo. Mas vale muito a pena, é muito legal. Então dá uma pesquisada lá no blog ou entra em contato que a gente faz. A gente fez o passeio, meu filho ficou encantado, conversou com o guia, fez milhões de perguntas, tirou uma foto da lua que ficou linda. Então é um passeio que vale super a pena. A gente, tanto eu como a André, a gente é aqui de São Paulo, e aí, quando a gente vê meia dúzia de estrelas, a gente já fica que céu estrelado. Maravilhada. Aí a gente chega lá, mas quem é do interior, claro que vê mais estrela que a gente, né? Então não é uma coisa assim tão diferente, mas lá eles têm as estrelas e tem aquelas, não sei como chama, nebulosa em volta da estrela. O céu fica muito lindo mesmo, porque não é só a estrela, mas tem aqueles milhões de estrelinhas em volta da estrela. Mas é legal a explicação também. Eu, na minha santa ignorância com relação ao céu, e também por morar em São Paulo, porque a gente mal vê a lua de vez em quando, que dirá uma estrela, né? Eu consegui diferenciar o que era satélite e o que era estrela. Olha só, aprendi alguma coisa, assim, foi muito legal. Agosto ainda neva? Em Ushuaia, sim. A gente não pode garantir isso, Andréia. Não, em Ushuaia, sim, a probabilidade é grande. A probabilidade é grande. Em El Calafate, varia ano a ano. Tem ano que neva bastante, tem ano que não neva muito. Em Bariloche, sim. Sim, a possibilidade é grande. Então, para quem quer pegar neve e esquiar, agosto e setembro, começo de setembro, são as épocas mais prováveis de ter a melhor neve para esquiar. Julho, nem todo lugar tá super nevado, e final de julho às vezes neva muito. Eu não sou especialista em neve, mas assim, dependendo do destino, entre em contato que a gente especifica o destino de neve daquela temporada, daquela estação, porque a gente recebe essas informações todo início de temporada, pelas agências e pelas operadoras e pelos hotéis, a data específica que vai abrir o hotel, que vai abrir a estação de esqui, que vai abrir a temporada de neve. Então essas informações a gente recebe sempre anualmente e a gente se atualiza. Fui em abril, não tinha neve. Quero em julho ir com meu filho de 4 anos. Rola? Para ver neve em julho com o seu filho de 4 anos, acho bastante interessante. E aquilo que a gente acabou de falar, dá para garantir 100%? Não dá, mas em geral, os meses de neve em Ushuaia, por exemplo, a estação de esqui de Ushuaia abre de meados de junho até final de agosto. É quando a estação de esqui está funcionando, é quando eles esperam neve, né? Ushuaia é um destino onde a probabilidade de ter neve mesmo todos os anos é muito Aproveitando muito maior. Essa pergunta, que várias pessoas também mandam pra gente, crianças de 0 a 5 anos, é um destino legal? Para brincar na neve nessa época, eu acho que porque é um destino perto. Eu acho que a neve é uma coisa que encanta adultos e crianças. A gente, o brasileiro em especial, acho que tem uma fascinação grande pela neve, pela gente não ter aqui. Então é uma brincadeira, não acho que é alguma coisa para esquiar ou para fazer esporte de inverno exatamente. Alguns inclusive você não vai conseguir fazer com crianças pequenas, mas quem é de países específicos de neve, as crianças começam a esquiar com 2 anos, né? Então para brincar, para conhecer a neve, é legal. Em Bariloche, por exemplo, tem alguns lugares que são mais específicos ainda para crianças. Tem algumas, na temporada de neve, eles montam algumas coisas que são muito acolhedoras para a família e para quem viaja com criança. Eu vi uma família fazendo passeio nas passarelas com carrinho de bebê.
e tem muito degrau nas passarelas. Aí eu fiquei pensando, ai, que difícil. Mas ao mesmo tempo, ok, né? Que legal. Eu vi algumas famílias, por exemplo, os pais... eu vi uma que foi muito legal. Assim, a criança nas costas do pai, né? Devia ser um menino de 1 ano e meio, no máximo 2, encaixadinho ali nas costas, como se fosse uma mochila. E então, tem muito viajante que vai com criança pequena assim. Última pergunta. No verão, se chove, os passeios acontecem normalmente? Muitos deles, sim. A gente fez o Big Ice, tava chovendo. A gente está com um visitante hoje, mas a gente não vai parar o podcast. Se vocês estão ouvindo o cachorro, é o do vizinho. Tá ouvindo o cachorro? Mas volta para a pergunta, não é porque o cachorro tá me chamando a atenção e eu acho que ele tá atrapalhando no áudio. Jura? Porque a moto tava bem mais alta. Será que é o cachorro atrás da moto? Temos vários visitantes hoje. No verão, se chove, os passeios acontecem normalmente? Acontecem. A gente fez, como a Maria já falou, do Big Ice com chuva. Eu fiz o passeio da Pinguineira com chuva, uma chuva no barquinho, foi. Eu fiz 2 passeios em Ushuaia, que foi até a Ilha Martilo. Uma que eu desci, que esse é o passeio que mais me encanta, que é a Pinguineira Terrestre. Esse passeio, acho que se eu for a Ushuaia 50 vezes, eu vou fazer o passeio 50 vezes, mas essa é uma coisa minha. No passeio terrestre não tava um dia lindo, maravilhoso, e eu peguei umas imagens perfeitas do pinguim. Mas eu experimentei um outro passeio, que é o passeio que vai ao Porto Almanza, que você chega na Pinguineira num barco pequenininho, um barco que cabem só 8 pessoas. Nesse dia, tava um frio, um vento e uma chuva que eu não tenho nem muita certeza como é que a gente aguentou. Meu filho só tinha o olho de fora de tanto frio que o coitado tinha. Mas acontece, passeio acontece. Eles só cancelam os passeios se é uma questão de segurança para o viajante. Se não envolve perigo, os passeios acontecem. E aí perigo é no sentido de, não é assim, é no limite do perigo. É que se realmente tem uma previsão de ventos fortes para fazer um passeio de caiaque, o passeio é suspenso. E normalmente eles suspendem no dia, porque é para ter a certeza que realmente não vai dar para fazer. Então, assim, é bem garantido que os passeios aconteçam. Mas também não se preocupar de fazer um passeio que seja perigoso. O que eu acho importante é ter um casaco impermeável, porque eu fui fazer uma caminhada no gelo e aí no meio do passeio começou a pingar e eu lembrei que eu não tava com um casaco impermeável e eu pensei, perrengue, vai molhar, eu vou ficar congelado aqui. Então eu acho que para todo passeio é bom ter um casaco impermeável. Mas a chuva, vou dizer assim, não se preocupe, a chuva não estraga. E o que a Mari falou também sobre a segurança, a chuva não é exatamente uma questão de segurança. Você pode ter o sol, um dia bonito, com um vento extremamente forte, e aí sim é uma questão de segurança que pode parar o passeio. Então não é a chuva, é sempre a segurança. E não estraga, assim, uma chuva pequena não estraga o passeio. A gente já fez vários com chuva. E foram essas as perguntas. Quem tiver mais pergunta pode enviar. Qualquer dia a gente faz um podcast aqui só falando de road trip na Patagônia, de moto, de carro, de motorhome, que o pessoal tá indo e tá sendo muito legal acompanhar. E eu espero que vocês tenham gostado. Como a Mari falou, qualquer pergunta é só mandar pra gente aqui por direct, escrito ou em áudio. Se você quiser participar em áudio também, manda um áudio pra gente, a gente coloca a pergunta no podcast. E entre em contato que a gente faz também um roteiro personalizado dentro do seu perfil e do seu orçamento para planejar uma viagem passo a passo, dia a dia para a Patagônia. E mais uma vez eu quero agradecer a Bancorbras, que está apoiando o nosso podcast. Se você quer saber um pouco mais sobre a empresa e o clube de turismo, é só rolar no feed e ouvir o nosso bate-papo com o diretor da Bancorbras. Até a próxima!